Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E alguns dias atrás eu fiz um vídeo, coloquei aqui um vídeo comentando a respeito das falas do padre Reginaldo Manzotti, tá? Lá no Flow Podcast, tá? Um podcast muito famoso aqui na internet. E falando a respeito de muitos assuntos, não é? E entre eles, esse assunto das pessoas homossexuais, o apresentador do podcast, perguntando sobre isso, o que a igreja pensa disso, ela acolheria, ela aprova ou não aprova, né? Sempre é normal que quando vai um sacerdote num local assim público, que não é religioso, um local onde muitas pessoas são ateus ou de outras crenças, sempre tem as mesmas perguntas, sempre as mesmas perguntas sobre por que o padre não casa? Por que a igreja é assim? Por que não aceita os homossexuais? O que a igreja pensa? Pode um dia ter casamento de pessoas do mesmo sexo na igreja? Então isso é comum, acontece muito, quando um padre ou um católico vai ser entrevistado em algum desses lugares. Isso acontece até mesmo com o Papa, O Papa, quando é entrevistado, sempre vem essas mesmas perguntas. E o que acontece é que muitas vezes a resposta não é aquela resposta que a gente espera, não é aquela resposta católica, baseada no catecismo da igreja. Eu não vou colocar aqui as imagens novamente, mas eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo que eu fiz anteriormente sobre o padre, só que não criticando o padre em si, tá? Não estou aqui falando do padre Reginaldo Manzotti, difamando, falando mal dele, não. Eu falo de um sistema. Aqui neste canal eu falo a respeito de um sistema de algo que está acontecendo na igreja e no mundo para a destruição do cristianismo, para tirar o cristianismo do mapa. Eu já falei sobre isso aqui no canal, veja os outros vídeos aqui do canal, que existe mesmo algo sistemático há muitos anos, muitas décadas, para a destruição do cristianismo, para mudar o cristianismo como se conhece, destruindo tudo, atacando a igreja, ridicularizando a igreja católica, relativizando a igreja católica, pessoas por dentro, querendo destruir a igreja por dentro, infiltrados, padres adeptos a essa ideologia, uma ideologia modernista que quer modificar a igreja e contamina a mentalidade de sacerdotes e leigos. O padre Reginaldo Manzotti mesmo, em muitas entrevistas, você pode ver, não estou aqui mentindo, nem inventando falso testemunho dele, mas muitas entrevistas que ele dá, ele muitas vezes prega como uma religião e todas as religiões são boas. Uma vez entrevistado por um repórter, um apresentador da TV Cultura, que perguntou se quando você morrer, se você se deparar com Deus e Deus falar que a Igreja Católica não era verdadeira, que na verdade a verdadeira era outra religião, tal. E o padre simplesmente responde que seria maravilhoso também, porque Deus é um só. Deus, todas as religiões são boas, e lá no céu vai ter pessoas de todas as crenças, com todas as vestimentas, cada um da sua forma, Então, tirando totalmente a fé católica. Então, para que ser padre, Para que ser sacerdote, se você não prega a fé católica, tá? Então, essa assim, eu não estou aqui para uma briga com quem segue o padre Reginaldo. Eu gosto do padre Reginaldo Manzotti, acredito que ele seja uma boa pessoa, acredito muito que ele é uma pessoa que gosta do próximo, que ajuda as pessoas, com certeza. Se pedir a ajuda dele, ele vai ajudar, pelo que eu vejo dele. Não conheço pessoalmente, mas tenho certeza que ele é uma boa pessoa. Mas a questão é essa ideologia modernista que nós vemos hoje, que contamina. Existem sacerdotes de má fé, tá? Como tem alguns aí, até apresentam programas, nem vou citar o nome, que são de má fé mesmo, que querem modificar a igreja. Mas tem alguns que
por inocência, pensando somente no amor, tal, não pensa nas consequências. Muitas pessoas, muitos católicos pregam outras crenças, muitas vezes sem saber, muitas vezes sem perceber, e outros por má fé. Que a Igreja Católica fique em segundo plano, em que tudo é bom, todas as igrejas são boas, e ninguém percebe que existe algo sistemático para a destruição da igreja, para a destruição do cristianismo, fazer com que Jesus seja tirado da sociedade. A cada dia que passa, as pessoas têm menos fé. A cada dia que passa, Jesus está mais distante da mente das pessoas. Muitas vezes a pessoa é perguntada: o que é a Páscoa? O que é o Natal? Muitas pessoas já não sabem mais responder. As novas gerações já não sabem mais responder a perguntas básicas da fé católica ou do cristianismo, sobre Jesus, sobre quem foi Jesus, por que Jesus veio aqui. Perguntas sobre Deus, perguntas sobre a espiritualidade. As pessoas não sabem mais. Os mais jovens, muitos deles não sabem mais. E muitas das pessoas que deveriam saber simplesmente mudaram de opinião. Para modificar a palavra de Deus é impossível. Somente o próprio Deus poderia mudar de ideia. Tá? Então isso não acontece. Deus, a palavra dele é uma só. E nessa entrevista o padre Reginaldo Manzotti comenta sobre uns teólogos que não tem uma teologia ainda preparada, ainda está se discutindo sobre essa questão do homossexualismo. Mas discutir o quê? Se não é a obra do modernismo? Porque não há mais o que ser discutido. Já é algo sacramentado. Não há o que fazer mais. Só o que a igreja já fala, que está no catecismo da igreja. Não há mais o que fazer. Qualquer coisa além do que já é feito, já o que a igreja determinou, vai ir contra o evangelho, vai ser uma emenda, vai ser uma gambiarra, vai ser um jeitinho, vai ser muitas vezes algo desonesto, você juntar aí algo a mais. Entendem? Porque o sexto mandamento que ele fala, que também faz uma crítica às pessoas que só falam do sexto mandamento, mas é assim, não há como mudar. Por exemplo, o casamento na igreja. Um casal, homem e mulher, se eles não estiverem casados na igreja, eles não podem comungar. Eles moram juntos, vivem juntos no civil, mas não casaram na igreja, eles não podem comungar. Um casal, homem e mulher, que vivem em segunda união, eles também não podem comungar. É a igreja, a lei da igreja, tá? As regras. Tá? Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. Tá? Não é que a igreja está sendo tirana, que quer mandar na vida das pessoas. Não. A igreja é a porta-voz de Deus na terra. Tá? Então, ela tem que ser ouvida. Existe uma razão, uma boa razão para isso. Para Deus, o casamento é indissolúvel e é a vida toda. Por isso que temos que pensar muito bem antes de casar. Tá? Porque não é para pensar em separar nem nada disso. É para sempre. Tá? O casamento é para sempre. Então, é um sacramento que, uma vez feito, não dá para ser desfeito, a não ser que ele nunca tenha acontecido. Um casamento obrigado, alguma coisa assim, ou sem amor, ou alguma coisa do tipo, que aí a bênção nunca aconteceu. Mas o casamento verdadeiro, ele não pode ser quebrado. Mas o homem, como lá tem na passagem, que Cristo fala da lei de Moisés, que o coração duro do homem, ele aprova o divórcio, né? Mas não era para ser, não era para ser aquilo. Tá? E no caso das pessoas do mesmo sexo, é impossível para ter um casamento na igreja, a não ser que seja uma gambiarra, uma emenda na palavra de Deus. Não há como ter um casamento legítimo na igreja de pessoas do mesmo sexo. Aí você teria que fazer o quê? Modificar o que a igreja fala. Modificar o que diz o evangelho.
Então é isso que tem acontecido, a modificação sistemática do cristianismo, para introduzir coisas anticristãs, coisas que não deveriam acontecer. Isso aqui não é falando, atacando as pessoas, atacando essas pessoas. Tá? A igreja acolhe, Deus ama essas pessoas, mas não há como. Não há o que ser discutido sobre este assunto. Casal é o homem e a mulher. Lá, o sacramento do matrimônio da igreja é o homem e a mulher. Ok? Não há outro meio, não há como fazer. Tá? Não tem possibilidade. Deus ama os homossexuais, Deus não quer o mal deles. Mas temos que respeitar, essas pessoas têm que respeitar e entender o porquê das coisas. Tá? Não é porque é moda hoje, não é porque se discute os novos tempos que se impõem. Não interessa o que acontece no mundo. A igreja, ela tem que ser firme. Se não quer, não precisa ser católico. Se não quer, não seja católico. Se você quer casar, quer viver de outra forma, vá em outro lugar. Respeite a igreja católica. Tá? Se você não quer ser católico, amém. Mas os homossexuais são bem-vindos para a igreja. Eles podem ir à missa, só não podem comungar. A não ser que vivam em castidade. Se eles viverem em castidade, assim como já aconteceu, é difícil, mas já teve casos de casais que não estavam casados na igreja, né, homem e mulher, de eles não terem relações, né, sexuais e viverem na castidade, até conseguirem se casar. Ou então, pessoas que vivem em segunda união, quando tiveram a consciência, não tiveram mais relações. Aí, viver na castidade, aí pode comungar. Tá? O homossexual, ele pode comungar desde que ele viva na castidade. Mas se ele tiver com um parceiro e viva sexualmente ativo, tá? Aí já não pode mais comungar. É algo assim, o casal homem e mulher, eles podem comungar se eles estiverem casados, mas e os dois homens e duas mulheres? Não é possível ter isso na igreja católica, a não ser que seja uma emenda, uma gambiarra que de alguma forma, né, uma ginástica mental pelos modernistas conseguir introduzir isso. Então a única forma é driblando a palavra de Deus. Isso é algo que vai ter consequências terríveis no futuro. Tá? Essa é a realidade. Tá? A realidade é difícil, é dura, é complicada, mas essa é a realidade. Não podemos ir contra Deus. E o homem está indo desrespeitando as leis de Deus. Cada um vive da forma que quer, mas quando se trata das coisas de Deus, deixe lá quieto. Se não quer deixar esta vida, se não tem coragem ou acha que está certo, mas pelo menos respeite a Igreja Católica. Não procure modificá-la. Você que é sacerdote, bispo, qualquer coisa, pare com isso, que as consequências serão terríveis. Se você não acredita, não gosta, não importa. É a igreja, é Deus que pede. Tá? Fique em silêncio. Não promova a destruição da fé. Coisas que estão fazendo a passos largos, promovendo a destruição da fé. A cada geração que passa, existem cada vez pessoas com menos fé. O mundo está evoluindo tecnologicamente, materialmente, mas espiritualmente o mundo está regredindo, está se autodestruindo, e o homem cada vez mais acreditando apenas nele mesmo e esquecendo de Deus. Essa é a realidade. Peço a você que, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ajude a promover aqui o canal, promover as mensagens, as reflexões. Repetindo, eu não tenho nada contra ninguém, não quero ofender ninguém. Eu quero apenas falar da realidade dos fatos, a realidade aqui da nossa Igreja Católica, a realidade da fé. Amém? Então que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.